Oi pessoal, eu sou a Grazi Gil, diretora criativa do Ateliê Garagem Hermética. No projeto Gramado Cultura Virtual, segunda edição, com a temática do mês Farroupilha, nós apresentamos a vocês a professora mestra Simone Menezes da Rosa, lá da estância do Planalto Central. Ela mostrará a vocês a evolução do vestuário gaúcho com um olhar didático baseado na história da moda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Que prazer estarmos juntos. Eu sou Simone Rosa, sou pesquisadora vinculada à Universidade de Brasília, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e atuo há muito tempo no campo da cultura gaúcha, tendo a trajetória dentro do CTG Estância Gaúcha do Planalto. E mesmo à distância, é um prazer estarmos hoje reunidos. Convido a você a puxar um banco, a sentar um mate e começarmos uma prosa sobre a cultura gaúcha e a indumentária. Então, como que se deu, esse processo todo de estruturação de uma cultura capaz de ser levada para os rincões mais longevos do país? Hoje nós temos CTGs em todos os estados, inclusive fora do Brasil. Essa cultura ela é viva, ela é dinâmica, está presente nas gerações mais novas. Isso não foi do nada, E para a gente entender, é preciso pensar no contexto de meados do século XX, a maneira como o Brasil está. A gente via um processo de industrialização muito forte, uma ideia de progresso que vinha pelo êxodo rural e o ascenso de grandes cidades, de grandes metrópoles. O Rio Grande do Sul não foi diferente. Porto Alegre ali em plena ebulição, e nisso algumas pessoas que tinham uma relação muito forte com o campo, com a cultura camponesa, passaram a entrar quase que em uma crise de identidade mesmo. Processos que é possível a gente perceber em nós mesmos hoje. A gente às vezes não se reconhecer inteiramente nesse espaço, ou tá meio aqui, meio ali, coisas que, como a gente vê, a nossa trajetória ela é muito de processos, de peças que vão se juntando. E nessa busca pela identidade, por juntar peças, nós temos duas figuras que são marcos, que é o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa. Eles eram estudantes do Colégio Júlio de Castilhos e ficavam assim, se perguntando por que aquela cultura, quando eles iam para o campo, iam para a campanha, eles não encontravam em Porto Alegre. A cultura, às vezes, do encontro, de uma roda de mate, de contar um caos, uma poesia, de viver e experienciar isso. Então, Barbosa Lessa e Paixão Cortes chegaram no limite quando foram em um festival de dança no Uruguai e o que representava o Rio Grande do Sul era a dança de gafieira, algo que não era originário e, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul com tanta riqueza estética, com tanta riqueza cultural. E eles foram percebendo que essa riqueza estava ainda muito na oralidade das pessoas mais antigas, das pessoas da campanha, e que isso ia se perder se não houvesse o registro, e passaram a ir a campo. Tanto é que contam que Barbosa Lessa e Paixão Cortes, na verdade, pagavam 3 passagens de ônibus, uma para cada um e outra para o gravador. E aí iam lá para cidadezinhas do interior, nas fazendas, chegavam lá e perguntavam: "Ô, senhor, conhece aquela dança do pezinho que eu ouvi falar?" Ele falava: "Conheço sim, tinha um baile aqui, nós dançávamos muito aquela dança." "E aí, como é que era?" "Ah, é assim, você dá a mão, aí vem a mulher, dá a mão aqui, dá o pé, dança assim, dança assado." "E a melodia?" eles perguntavam. "É assim." "E quais roupas os senhores usavam?" Ele: deixa eu te mostrar aqui. Essa daqui é a bombacha, que é a minha roupa de trabalho. Mas pro baile nós usamos essa daqui, que é muito
muito mais bonita, que é feita de favo, a gente se já capricho, vai, todo mundo se reúne lá na campanha e faz uma grande festa. Isso eles foram registrando, foram coletando, foi virando livro, fazendo todo esse esforço para que hoje a gente pudesse ter tantos, inúmeros registros de danças, de música, de poesia. Voltava para a capital, encontrava os amigos e começaram a fazer esse movimento de reunião. Esse movimento de reunião para tomar um mate, para contar o caos, para declamar, para cantar, para se vestir, muito num processo ainda de experimentação das possibilidades. E aí foram vendo que, inclusive, a cultura gaúcha, ela na verdade é uma estética. É uma estética porque ela compõe uma série de elementos culturais. Ela não é apenas o canto, ela não é só a dança, ela é na verdade um jeito de ser, um jeito de estar no mundo. E com isso Barbosa Lessa escreve e publica algo que é assim de extremo valor, que chama O Sentido e o Valor do Tradicionalismo Gaúcho. Isso é aprovado academicamente e com esse trabalho ele quebra com a noção de um determinismo geográfico, de que gaúcho é somente aquele que nasce no Rio Grande do Sul. Mas gaúcho passa a ser também e pode ser aquele que se afina com essa estética, com esse jeito de ser e de estar. Aqui no Distrito Federal, no nosso CTG, eu tenho inúmeros amigos que não têm uma relação familiar com o Rio Grande do Sul, mas que passaram a vida dedicada a esse movimento. E essa ideia de movimento é justamente desse dinamismo, uma cultura que não se coloca só na pesquisa daquilo que está cristalizado no passado, mas que é dinâmica, que vai se renovando, que tem N possibilidades da gente se vincular com ela. Eu te convido para entrar agora no meu ateliê de costuras, para a gente conversar um pouquinho sobre a indumentária do Rio Grande do Sul. Como a gente falava, houve toda uma pesquisa, um registro mesmo, para saber os modos de vidas e costumes do povo gaúcho. Bom, eu vou começar a fazer o recorte a partir do século XVII, porque antes disso a gente ainda tinha um povo meio mestiço que não tinha se constituído realmente na identidade gaúcha. Então, entre o século XVII e o século XVIII, a gente convencionou a chamar de primeiro ciclo. E é um ciclo que é conhecido como ciclo das peças primitivas. Bom, o Rio Grande do Sul, nesse período, ele era dividido em grandes sesmarias, em grandes estancieiros, grandes donos de terra. E com isso, muito da moda europeia chegava, mas ainda assim com uma certa dificuldade no Rio Grande do Sul para as senhoras. Nesse ciclo, inclusive, a gente pode dividir em duas classes sociais, mais ou menos. A do estancieiro, proprietário de terra, e a do peão, que trabalhava na terra. Não necessariamente ainda do escravo, ele não é um escravo, ele é um peão, um trabalhador, muito hábil com a doma, muito hábil com a montaria. E a roupa desse gaúcho, dessa gaúcha, ela reflete o seu modo de viver e também o contexto objetivo, social e econômico da época. Para o homem peão, trabalhador, ele veste o que a gente chama de xiripaçaia, uma cirola feita de algodão cru, uma bota conhecida como a bota garrão de potro, que é uma parte da perna mesmo do boi, que é retirado o couro inteiro e feito a bota, amarrada com tento na perna, esporas para a doma. Esse xiripaçaia, ele é feito no tear de lã, uma blusa de algodão cru, rústica, que permite o movimento da laçada, esse movimento mais amplo, lenço e o chapéu, às vezes de feltro, às vezes de palha e ainda o pança de burro, que é um chapéu que tira a parte do couro da barriga do boi, coloca no palanque, faz o formato e a pessoa usa na cabeça. Essa é a roupa do gaúcho, do peão primitivo. A mulher,
é essa mulher de rancho. Muitas vezes ela não usa sapato, uma roupa muito simples, uma vestimenta muito simples, pés no chão, uma bombachinha, que é uma peça íntima, às vezes uma nágua e a saia. A saia às vezes de algodão ou de lã, de cores fortes, de cores vivas como o vermelho, às vezes o azul, e uma blusa simples de algodão cru. Pro frio usa uma manta, mas é essa roupa muito simples, cabelo solto, cabelo com trança. O Nico Fagundes, o Antônio Augusto Fagundes, ele chega a dizer e fazer uma associação com os pássaros, no sentido que a plumagem, às vezes, dos pássaros do gênero masculino, ela é muito mais expansiva do que do gênero feminino. E ele diz que nessa época a escassez de mulheres para os peões era tão raro que quem andava mais enfeitado mesmo era o peão de estância. Aprenda com roupas muito simples. Por exemplo, vejam a guaiaca, que é esse cinto na cintura do peão. O quanto que isso embeleza a roupa, mesmo desse peão tão rústico. Já na classe social mais abastada, dos estancieiros, a mulher ela recebe influência da moda estrangeira. Nessa imagem, por exemplo, que a gente pode ver, a mulher ela está vestindo uma roupa de corte de influência francesa, um corte no peito, aqui abaixo do busto, muito simples de seda. Vale a gente lembrar que nesse período o Napoleão foi às Índias, assim como a Inglaterra, tinha à disposição uma farta quantidade de tecidos de seda, e isso foi vendido para o Brasil também. Chegou aqui no Brasil, as mulheres se vestiram com roupas de seda, mesmo com o frio que existe no Rio Grande do Sul, usavam uma mantilha para se aquecer, meias, calças de seda, sapatilhas muito baixas também do período do Diretório Napoleônico, às vezes pentes na cabeça, uma influência espanhola, flores, uma maquiagem leve com o que tinha, com o que chegava da Europa, às vezes joias, brincos, o camafeu. E o homem se veste de braga, os calções, os famosos calções portugueses. E a cirola deste homem, deste gaúcho estancieiro, é uma cirola muito mais enfeitada. Vejam, mesmo nessa imagem, ele usando a bota garrão, ele está usando uma cirola de crivo, que é um trabalho super fino, feito de macramê. Então desfiava ali o algodão cru, ou mesmo a seda, que era feita a cirola, e muitas vezes a mulher, e é importante a gente ver a presença do feminino nessa constituição da visualidade, vai ali tramando fiozinho por fiozinho e fazendo macramê. A guaiaca desse homem é super rebuscada, vejam, às vezes existe até bordado nessa guaiaca. A blusa, a camisa, apesar de ser de algodão ou mesmo de seda, ela vem acompanhada às vezes de um colete ou um gibão. Tanto o gibão quanto a braga, eles são de materiais mais pesados. Pode ser um veludo, pode ser uma lã. O lenço de seda no pescoço, esse lenço ele também tem uma característica de isolamento térmico. A seda, ela retém o calor no frio e consegue fazer com que o calor disperse do corpo no inverno. Então esse uso do lenço, ele tem uma questão de segurança mesmo para esse gaúcho, que às vezes desvia o fio da navalha, mas também tem uma questão prática aí, de isolamento térmico. O chapéu, a maior parte das vezes é de feltro, de copa alta, aba curta, muito relacionado à moda da época mesmo. Bom, reparem também o uso da adaga, da faca, que é uma presença de um artefato de trabalho, muitas vezes ali na doma, e é importante a gente pensar como essa divisão de classes no Rio Grande do Sul se misturou muito. No Tempo e o Vento, o livro, a gente consegue ver isso com muita clareza, a maneira como o Érico Veríssimo vai contando, que muitas vezes o proprietário da terra, ele trabalhava junto com o dono. Então a faca, ela traz esse elemento da força do trabalho que às vezes corta ali o laço. E para encerrar essa primeira parte, esse nosso primeiro ciclo, a gente tem também o pala de seda na indumentária desse peão. Esse pala, ele muitas vezes vai ajudar ali, na hora de uma briga, de uma peleia, alguma coisa, desviar o fio da navalha,
Ele também é um artefato estético que ornamenta a roupa do gaúcho e ele serve de isolamento térmico. Muitas vezes vocês vão ver o pala usado aqui no pescoço, esse é o sentido do pala. Chegando agora no século XVIII, entre o século XIX, o contexto econômico do Rio Grande do Sul muda um pouco. A gente tem o que nós chamamos dos ciclos das charqueadas. O charque ele passa a ser o grande capital econômico que o Rio Grande do Sul vende e exporta. E com isso, as estâncias elas passam a ter isso como mão de obra principal e com isso a chegada dos escravos, que são chamados os escravos do saladeiro, que trabalhavam nessas estâncias de charque. Além disso, um fato crucial para esse momento é a Revolução Farroupilha. E aí a gente tem a chegada da peça, que está sendo mostrada agora, com peão de estância, do xiripá farroupilha. Aquele xiripá saia primitivo, que tem uma relação com a ancestralidade indígena, ele é adaptado para a montaria, virando esse xiripá fralda, que a gente pode chamar assim também. Ele passa a ser uma peça bifurcada, ainda uma peça um pouco mais longa de terra de lã, que é amarrado na cintura, então passa para frente, passa para trás e a pessoa passa a ter à disposição a bifurcação da perna para poder montar com muito mais destreza. Além do xiripá, a gente tem o uso ainda das cirolas por baixo, que é um tipo de peça íntima. A bota forte, ela passa a se popularizar, que é essa bota de couro com salto, um pouco mais ajustada ao pé. As esporas, essa presença ainda da lida de campo muito forte, muito marcada. A camisa de algodão, o lenço, o colete. E o chapéu de feltro, bem mais popular. A mulher, ela passa a ter acesso a mais sofisticação, a disposição dela tem outros tecidos, o algodão já estampado, um estampadinho aqui, outro ali, por exemplo. Nessa imagem, ela usa um casaquinho de algodão xadrez, uma saia também de algodão de roda, que a gente chama de saia godê. Ali tem um babado, que é um detalhezinho que vai enfeitando essa peça de roupa dela, e ela já passa a usar as botinhas, muito mais adaptadas para os pés, ela deixa de ficar com os pés no chão. Já usa as meias, usa ainda a anágua, a bombachinha, que é uma roupa de baixo dessa mulher. Os cabelos, vocês vejam, já demonstra mais a vaidade dela, né, de como que ela está se enfeitando, assim como eventualmente uma sombrinha ou um outro acessório que ela vai usar no cotidiano dela. A estancieira, ela faz uso dessa peça que é de uma influência espanhola muito forte, né? Ela ainda usa as travessas no cabelo, as flores e o decote acentuado, uma roupa de mangas bufantes, que é uma das características do período pré e pós Revolução Farroupilha, as saias rodadas, né? Então a gente vai vendo assim como que os elementos de luxo eles se aplicam nessa questão, assim, uma saia mais rodada, ela é um elemento de luxo porque é o acesso a tecido. Ela, no caso, está usando também uma sapatilha, junto com as meias de seda, as suas roupas íntimas, e o seu parceiro, né, o homem estancieiro, ele passa a usar uma diversidade grande de possibilidades de roupa. O xiripá farroupilha, por exemplo, que é usado pelo peão, ele pode ser usado pelo estancieiro, só que com elementos mais luxuosos, como um colete de brocado. Essa imagem, ela está mostrando algo que é interessante. Então a gente tem aqui a bota russilhona, que é essa bota de cano alto, que chega até assim um pouco dos joelhos, que é uma característica do charqueador. Essa roupa foi usada pelo charqueador. Assim como essa calça de montaria, que a gente pode considerar um gibão também, a guaiaca, a faixa segurando essa postura que o gaúcho precisa para estar montado, a camisa
o colete, o gibão, isso de peças de tecidos mais luxuosos, como o brocado, o veludo. Reparem também que ele continua usando o chapéu de aba curta e copa alta, que pode ser também uma cartola, uma espécie de cartola. Vamos para o próximo? E então, chegamos no final do século XIX, início do século XX, ao que nós convencionamos chamar de traje do gaúcho atual. Porque era esse o traje que era usado quando realizaram a pesquisa. E esse traje do gaúcho atual, esse que eu estou usando, também é um traje do gaúcho atual. Mas a roupa da prenda vale um parênteses que eu deixo para daqui a pouco. Vou falar primeiro do peão. A bombacha, que é a mais usada agora, ela tem inúmeras possibilidades de ter chegado no Rio Grande do Sul. Existem peças semelhantes por vários locais do mundo, mas uma das que é mais aceita foi na Guerra do Paraguai, que ela realmente se popularizou. Ela se popularizou e virou tanto a roupa de trabalho quanto a roupa de baile, a roupa social do gaúcho, a ponto de hoje ela ser prevista em lei como traje oficial do gaúcho. Aqui em Brasília, é muito comum na Semana Farroupilha os parlamentares fazerem ações de visibilidade da cultura. E é muito comum também que eles vão trabalhar, mesmo que no plenário, trajados com as suas bombachas. E são aceitos como traje oficial por conta dessa lei. Bom, a bombacha, ela é essa calça de perna mais larga, às vezes pregueada, às vezes com um favo, que é esse trabalho precioso, manual, que é ali de costura de pedacinho por pedacinho das pregas, que vai dando esse adorno nela. Nos punhos, na ponta da bombacha, ela tem ali as preguinhas que segura para acomodar melhor a calça dentro da bota. A bota forte, essa bota de couro com salto, que é usada às vezes com espora, quando é para a lida do campo, às vezes sem espora, quando é para uso social. A guaiaca, às vezes a faixa de algodão na cintura. A camisa já é a camisa social de botão que nós conhecemos hoje. O lenço, que pode ser usado com uma diversidade imensa de nós, que tem registros dessa diversidade de nós. Às vezes o colete, às vezes o paletó por cima dessa camisa. E o chapéu. O chapéu ele é mais para uso externo, às vezes a gente vê muito nos grupos de dança o uso do chapéu. É uma forma cênica, né? um objeto cênico que é usado, mas a utilidade dele mesmo é para fora, quando está no sol, às vezes com barbicacho para segurar mesmo esse chapéu na cabeça. E essa peça, essa bombacha que é do gaúcho atual, ela também tem um dinamismo atualmente. Hoje em dia é muito comum a gente ver o que a gente chama de bombacha campeira, que é essa bombacha simples, de corte, sem tanto o favo ali, o uso do favo. Ela é uma peça oficial? Isso é uma questão que a gente pode trazer aqui para o debate em outro momento que a gente puder conversar melhor, que não virtualmente. Mas que de fato ela está aí, é usada, hoje em dia usada inclusive pelas mulheres. Bom, o traje feminino da gaúcha atual, ele é um pouco controverso, porque no início, assim como a gente viu nas imagens dos filmes, a gente pode ver, ele era muito parecido às vezes com um traje de festa junina, com um traje que era mais jecoso e tal. Bom, Paixão Corte, junto com a sua esposa, a Marina, junto com Barbosa Lessa, eles convencionaram alguns critérios, baseados no que encontraram nesses baús de pesquisa. Então, assim, o uso de matérias-primas naturais, eles são privilegiados, como o algodão, como a seda, a musseline, o crepe, né? O uso de peças que tragam o recato dessa mulher.
Então peças que sejam mais fechadas, não muito decotadas, que não apareça tanto o braço e até o tornozelo. Esse também pode ser um ponto para debate em outro momento, tem muita pesquisa sendo feita dentro dessa questão do traje. Hoje são algumas pinceladas e eu, como estou aqui trajada, vou mostrar para vocês. Bom, o sapato é esse sapato de dança, um sapato de fivela, de couro, a meia calça, essa daqui é a peça íntima, a bombachinha que eu falei para vocês, ela tem às vezes alguns enfeites, essas daqui são passamanarias de algodão, ela tem, bom, sempre abaixo do joelho, assim, para algumas crianças mostram as fotos da bombachinha até o tornozelo. A gente também tem a anágua, de preferência a anágua de tecido, como falei para vocês, é interessante a gente privilegiar os tecidos naturais porque era o que era usado. Os enfeites são sempre enfeites assim, muito recatados, muito delicados. A gente evita cores que sejam cores cítricas, evita a cor preta, que ela tem o simbolismo do luto. Você pode usar vestido, pode usar saia. A modalidade do corte na prenda do uso atual, ela fica muito a critério do gosto e do que lhe cai bem, de como você se sente bem com aquela roupa. Tem esses detalhes que é bom a gente se atentar porque eles têm uma relação histórica, mas essa estética, ela tem abertura, ela tem essa flexibilidade. Eu acho que é isso que é importante a gente perceber, que não é algo estanque, mas que permite essa fluidez e esse dinamismo cultural. Bom, para mim foi extremamente prazeroso passar esse tempo com vocês. Espero que também tenha sido. Foi o início de algumas reflexões para atiçar a curiosidade mesmo. A curiosidade em relação à cultura gaúcha, mas especialmente em relação a você, a sua trajetória. Eu te convido a partir de agora a revisitar o seu baú de memórias, as suas fotos antigas dos seus pais, dos seus avós, de conversar, perguntar um pouco, talvez até fazer uma árvore genealógica. Eu tenho certeza que a partir dessa experiência você vai encontrar muitos caminhos de ser protagonista da sua história a partir da sua trajetória histórica.